Gente, vai. Samuel Conrado. Fala, Gata Show, um ótimo dia a você e a todo mundo ligado aqui no Jogada Primeiro Tempo. O Vozão encerra hoje toda a preparação porque amanhã tem jogo oficial acontecendo pela Copa do Nordeste. Depois de um mês parado praticamente, o Alvinegro de Porangabuçu volta a atuar. Agora é uma decisão e o técnico Léo Condé vai poder fazer mexidas do último time titular que enfrentou o Botafogo no dia 4 de junho. Tô pegando a base desse time porque no confronto seguinte diante do Sampaio Corrêa, a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Ceará foi com um time mais alternativo. E aí, neste jogo contra o Botafogo, pela 10ª rodada atrasada do Brasileirão, no dia 4 de junho, o Vovô foi com Fernando Miguel no gol, Fabiano Souza na lateral direita, a zaga tinha Marlon, William Machado e Nicolas na lateral esquerda. Meio de campo com Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni, no ataque Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Tô falando este time porque o Vovô pode ter mexidas na equipe titular. Vou falar para vocês das mudanças que o técnico Léo Condé pode promover na sua equipe. A começar pela lateral esquerda, Matheus Bahia, que tem 22 jogos no time alvinegro nesta temporada, ele passou por um problema ali, um desconforto na coxa e agora está à disposição do técnico Léo Condé. Então, ele deve retornar à lateral esquerda, enquanto que no ataque tem a opção de Fernandinho, que chegou a enfrentar Botafogo no segundo tempo e também a Bolívia Querida. O atacante tem 19 jogos, 4 gols marcados e uma assistência dada. São essas opções que Léo Condé tem para poder mexer no time titular. Por fora tem ainda o Gabriel Lacerda, o Ailon e o Richardson, que estão recuperados de lesão e podem também enfrentar o Sport e o Leão da Ilha amanhã. Ficaremos de olho no embarque do Vozão, que acontece na noite de hoje, Denise. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Samuca! Valeu. O Samuca trouxe aí a escalação do último jogo, né, na Série A. Botafogo e Ceará. Você lembra, torcedor, depois que ele disse aí? O Ceará, na oportunidade, perdeu por 3-2. Teve também aí as opções, porque na lateral esquerda, Matheus Bahia estava machucado e foi o Nicolas. No mais, é o time base que o Ceará tem. Pensando nesse jogo de amanhã, Alexandre, bora adiantar aqui o nosso bate-papo. Você manteria essa... Se bem que não tem como mudar, né? É aquela história, né? Não tem outras opções. Não, dessa escalação aí tira tem uma só mudança... o Matheus Bahia, que é o principal. Ele volta pro time. Essa é uma mudança certa, Denise. Se não trouxe nenhum reforço, né? Não tem como a gente também ponderar sobre isso. E também lembrando que amanhã, na Copa do Nordeste, as inscrições já foram encerradas, então qualquer reforço anunciado semana passada, ou mesmo nessa semana, não poderia estar jogando pelo Ceará na Copa do Nordeste. A inscrição já foi encerrada. Até o fim da competição vai ser esse grupo de jogadores. Qualquer outro atleta, ele vai se inserir em outros torneios, né? Como é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nesse time daí, Denise, eu acho que a única dúvida que o Condé deve ter nesse momento é o Fernandinho. Porque o Fernandinho era um titular absoluto desse time. Se a gente for lembrar lá do início da temporada, era Pedro Henrique pela direita, Fernandinho na esquerda. E ali na frente você tinha ali o Ailon, depois Pedro Raul e tudo mais. Então, o Fernandinho acabou se lesionando, né? Passou por uma cirurgia, teve essa lesão no ombro e ele acabou ficando fora por muito tempo. Voltou nos últimos jogos, entrando ali nos minutos finais, mas eu acho que ele é uma dúvida que o Condé tem sim. Será que vale a pena colocar ele? E colocar no lugar de quem? Sim. O Pedro Henrique é esse jogador decisivo, tem bom número de gols. O Galeano é outro jogador que cresceu de desempenho, né? Tá estabelecido no time titular. Se a gente for lembrar do jogo passado, aquele compromisso contra o Sampaio Corrêa, né? O Ceará ganhou, foi um jogo até meio esquisito, meio ruim tecnicamente. O Ceará só resolveu a parada quando ele entrou o Galeano e Pedro Raul, porque os outros jogadores não estavam bem. O Pedro Henrique é um deles. Então, Denise, talvez uma mudança seria Fernandinho alçado ao time titular e o Pedro Henrique sendo tirado. Aí você teria esse trio diferente, né? Pedro Raul, Galeano e Fernandinho. E o Pedro Henrique sendo a opção no banco de reserva. Eu acho que Vocês não mexeram no Galeano, até porque não tem, né? Assim, uma outra opção. Não, tem isso que eu tô O Fernandinho. Não, Fernandinho não, mas você ia deixar Pedro Henrique e Fernandinho. Não, ou você ia tô... tirar Galeano? Não, o que eu pontuei aqui é que eu acho que o Pedro Henrique poderia sair Pois pra é. entrada do Fernandinho. Sim, aí fica Fernandinho e Galeano, é isso. Isso. Não mexeria no Galeano, é isso que eu tô dizendo. Eu nesse momento não mexeria no Galeano. Porque assim, tem vários recortes que a gente tem que analisar. Por exemplo, se você faz um recorte, o Alexandre fez o recorte do jogo contra o Sampaio Corrêa.
onde o Pedro Henrique não foi bem, onde o time que entrou em campo entrou meio com preguiça de jogar, como se já quisesse estar de férias. Sol quente, né? E aí, O quando Pedro Raul entrou nem o sabia Pedro desse Raul, jogo mais, macho, quando né? entrou o Galeano, as coisas começaram a melhorar, né? O time começou a, opa, vamos ganhar esse jogo, vamos lá, vamos fazer uma fezinha aqui, vamos se esforçar aqui para empatar. Tirando esse recorte, eu concordo, talvez o Pedro Henrique possa perder a vaga pro Fernandinho. Se você faz o recorde de jogo contra o Botafogo, onde o Ceará teve um volume bom, foi derrotado, que enfim, o Botafogo jogando em casa, teve toda aquela pressão, conseguiu render melhor, mas um fato é certo pra mim. Pedro Henrique ou Galeano, um dos dois tem que dar lugar ao Fernandinho. Acho que o Fernandinho, pelo que ele conquistou de titularidade, de atuando bem nas partidas, ele merece a titularidade do Ceará. Quem vai sair para entrar aí vai depender também muito da própria forma como o Léo Condé quer que o time apoie. Por exemplo, o Galeano é um jogador um pouco que resolve mais, um jogador um pouco mais objetivo. O Pedro Henrique já é um mais do passe, tenta lá chegar na segunda bola. Eu acho que o Fernandinho se encaixa melhor no lugar do Pedro Henrique. Mas é um Ceará que está muito bem desenhado no sentido de que as equipes já sabem como eles jogam. Já sabem que não podem contar com tantas variações do Ceará, justamente por não ter material humano suficiente para isso. Então esse Ceará, que é muito caricato, ele tem 2 pontos. Ou é bom, porque o jogador, enfim, sabe onde cada um vai jogar, onde cada um vai atuar, e ao mesmo tempo facilita para o adversário conhecer o estilo de jogo. A grande lance disso tudo, Denise, é que ele vai encontrar um esporte onde tem muito mais problemas para resolver dentro de campo e de esquema tático do que propriamente estar se preocupando com o adversário. Quando você se preocupa com o adversário, quando você está muito bem definido ali, sabe como se porta, sabe como jogar. O Sport não é esse time. O Sport está com um problema muito grande, principalmente de elenco, principalmente de confiança. O time não consegue jogar bem, o time não consegue atuar. Vai ter um novo treinador. Então, para a gente falar do Ceará que vai a campo, é preciso a gente também avaliar o adversário. É preciso a gente avaliar como é que vem esse Sport. Será que esse Sport vai dar muito mais espaço? Será que o Sport está entrosado o suficiente para conseguir combater esse meio de campo do Ceará, que também é muito forte, se provou muito forte com Fernando Sobral, Dieguinho, o Mugni ali no meio? Então, assim, também temos que avaliar como vem esse Sport. Como é que esse Sport ele vai conseguir dominar tudo isso? Porque é um Ceará, repito, que já vem fazendo partidas boas e concisas há alguns jogos. É um Ceará que sabe muito bem sua formação e onde cada jogador vai estar bem entrosado. Isso pode fazer a diferença entre um esporte total em frangalhos. Tá aí, torcedor. A mudança aí no ataque, o Alexandre colocaria já Fernandinho no ataque. E na lateral esquerda, aí não tem nem questionamento, viu, gente? É geral. Matheus Bahia retornando aí para a lateral esquerda do Vozão. Esse foi o último jogo, tá? Pela Série A do Brasileirão. Lembrando que você também pode, participar aqui com a gente, tá? Vai, diz aí como é que deve ser essa formação, já que o Ceará tem até um pouco mais facilidade, né, pra gente já conhecer bem o estilo do técnico Léo Condé. O que tem facilidade também é na hora que você sai de casa para procurar produtos